dizíamos, né, que uma sociedade anônima é composta por órgãos da sociedade anônima. Né? Ou melhor dizendo, a sociedade anônima ela é subdividida, né? Ela é criada, né? Ela traz os chamados órgãos sociais. Voltou a falhar. Ih, tá bravo, hein? Mais alguém ou só a Larissa? Tenta sair e voltar também, Larissa. Meu também tá ruim. Que merda. Será que é minha internet? O senhor tá em câmera lenta. E aí, galera? O que a gente faz? Reinicia a internet? O que vocês sugerem? Então, beleza. Aqui normalizou? Vê aí, Larissa, se normalizou. Eu fechei a minha câmera. Vou fechar a câmera um pouquinho e vou falando. Até porque isso aqui já é uma revisão. Daqui a pouco pode ter que a internet melhore. A internet é assim, né? Ela oscila. Vê se a voz tá boa. Daqui a pouco eu abro a câmera e ver se melhorou. Órgãos sociais. O que são órgãos sociais? São a forma, né, que a companhia está dividida para a sua administração. Certo? O primeiro órgão, mais importante, né, poder legislativo. Engraçado, a gente na sociedade acha que o mais importante é o poder executivo, né? Mas se você vê pela estrutura que a sociedade anônima tem, o mais importante é o legislativo. E a sociedade não reconhece, né? Eu acho isso, infelizmente, a importância do poder legislativo. Acaba votando em qualquer pessoa, poder legislativo, acaba se esquecendo em quem votou, não cobra, né, dos eleitos, né, as pessoas não cobram dos eleitos que façam um bom mandato, né, e isso é péssimo. Eu vejo, inclusive, a importância do poder legislativo quando eu comparo, né, quando a gente compara com a Assembleia Geral. A Assembleia Geral acaba sendo, né, o órgão mais importante de uma sociedade anônima. A Assembleia Geral, né, por si só, é a reunião de pessoas, não qualquer pessoas, né, das pessoas que compõem aquela sociedade anônima. Quem compõe uma sociedade anônima? A sociedade anônima é composta, né, por os seus sócios, né? Lembre-se que o sócio é um gênero, não é isso? Em que eu tenho duas espécies, os acionistas e os cotistas. Então, para alguns tipos de sociedade, os seus sócios serão chamados de cotistas. Para sociedades contratuais, aqueles que o sócio tem as cotas de uma sociedade. Para outros tipos de sociedade, como a anônima, não é isso? Os sócios são chamados de acionistas, pois eles são titulares das ações, que também é a fração da sociedade, assim como a cota. Né? Lembra disso? Já falamos sobre isso. Vê aí, Larissa, se está melhor. Ok? Então, as pessoas que se reúnem em uma assembleia, né, de uma sociedade anônima são os acionistas. Os acionistas, eles compõem a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação de uma sociedade anônima. Significa dizer que ela pode decidir sobre tudo que a sociedade anônima, né, faz. Né? Ela tem um caráter, né, deliberativo, esse termo é importante, porque cai em prova. Né? O que é deliberar? É decidir. Deliberativo, vai tomar as decisões, né, para os acionistas. Né? As decisões que os acionistas precisam tomar serão tomadas em Assembleia Geral. Artigo 121, cai em prova, né, de concurso. A Assembleia 121 da Lei 6404, né? Lembre-se que é a lei que a gente está estudando. A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e com o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar conveniente à defesa do seu interesse. Isso a gente já viu, então vou acelerar um pouco para a gente poder entrar numa matéria nova. Ok? Vimos também
que, né, houve uma recente mudança, a importante aí, né, para você que vai fazer concurso, prova da OAB daqui a pouco, agora, né, em março de 2020, que mudou o parágrafo primeiro, que era parágrafo único, e incluiu o parágrafo segundo no artigo 121. Então, isso era muito importante aí para fins de prova, concurso, porque foi recentemente mudado. O que diz o parágrafo primeiro? Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar à distância, né, em Assembleia Geral, nos termos do disposto na regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários. Então, olha que interessante, né? Então, você pode votar online, né, nas assembleias das companhias abertas. Lembre-se que as companhias, né, ou sociedades anônimas, têm duas espécies, as fechadas e as abertas. A companhia ela é fechada ou aberta em razão da disponibilidade, né, das suas ações no mercado de valores imobiliários. As companhias abertas, para dispor das suas ações, né, e de outros títulos no mercado de valores imobiliários, depende de autorização da CVM, que é a autarquia federal responsável pela regulação desse mercado. Então, a CVM edita instruções normativas, né, por exemplo, a respeito das Assembleias Gerais online. Né? Parágrafo 2º. Nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos do disposto do Departamento Nacional de Registro Empresarial. Né? Integração. Aí o Ministério da Economia mudou o nome, né, mudou toda a estrutura da organização federal, mas existe, né, o Departamento Nacional, né, de Registro Empresarial, agora, né, ainda crescido, integração da Secretaria Especial de Desburocratização, desculpe, que é o órgão responsável pelas normas, né, relativas às empresas. Você estudou isso comigo, né, ou com o Saad, não sei, quando você estudou registro de empresa. Lembre-se que toda a empresa, né, seja ela exercida por pessoa física ou empresário individual, ou seja uma sociedade empresária, né, uma sociedade, união de pessoas, ou até a Eireli agora, Eireli, elas vão ter o seu registro, né, efetuado perante ao registro público de empresas mercantis. Esse registro público de empresas mercantis, ele fica a cargo da junta comercial. Então, a junta comercial, né, ela toma conta do registro das empresas. Então, uma empresa, quando nasce, ela nasce através do registro do seu ato constitutivo, ok? E todas as regras, né, relativas a como registra, quem registra, o que leva para registrar. Ah, tá bom, leva o ato constitutivo, mas tem que levar a identidade dos sócios com cópia autenticada. Isso, por exemplo, seria uma exigência para proceder ao registro, por exemplo. Ok? Então, essas exigências, né, criadas para formalizar, né, regulamentar o ato de registro em si, ou são feitas pelo DNRE, né? Antigamente era DNRC, que era o Departamento Nacional de Registro de Comércio. E aí agora virou Departamento Nacional de Registro de Empresas, né? E agora, com a reforma administrativa, ainda virou também a Secretaria de Desburocratização. O Vademecum só tem... Professor, meu Vademecum só tem parágrafo único e ele é de 2020. Esse é um grande problema do estudante de Direito, né? Ele está sempre desatualizado, Adriana, desculpe. Olha o seu Vademecum na primeira página, está assim, atualizado até tal data. Provavelmente seu Vademecum 2020 deve ter sido atualizado em janeiro, por exemplo. Né? Abre seu Vademecum, vai na primeira página, assim, né? Vira para lá de dentro, assim, atualizado até tal data, pelo menos mês e ano. E essa MP é de março, salvo engano. Eu até vi isso na última aula, se não me engano. A MP 931 foi editada depois que o seu Vademecum saiu. Olha a dificuldade, né? 30 de março de 2020, Adriano. Então, sim, né? O aluno ele tem que estar sempre acompanhando as novidades, está sempre acompanhando as mudanças. Não é fácil, é óbvio que eu dou aula disso, é mais fácil de eu estar acompanhando em relação a isso. O que eu sugiro para vocês, que são estudantes? Assinem sites como Conjur, né, consultor jurídico, assinem, né, a newsletter do Planalto. Então, todas as normas, né, leis, você recebe
diariamente no seu e-mail, publicou uma medida provisória, publicou, né, uma lei, né, o Planalto vai publicar isso. E aí você assina, você recebe no seu e-mail. É uma forma. E os próprios tribunais, STF, STJ, também tem lá, né, as newsletters, né, que você recebe lá para poder saber as novidades. Não tem jeito. Você vai ter que abrir seu e-mail todo dia, perder meia horinha ali ou para se atualizar. Óbvio que um assunto de maior interesse da sua área, né, você vai parar para ler, né? Ah, hoje então eu leio tudo sobre empresarial, eu leio tudo sobre trabalhista, né? E leio menos outras áreas, certo? Mas a você que está estudando tem que ler a porra toda. Não tem jeito, infelizmente. Ok? Então você entra no site do Planalto depois, se tiver alguma dúvida me chama no inbox, que, né, você vai receber um e-mail diário aí com essas alterações legislativas. Ok? Isso eu ainda não tenho atualizado. Olha que loucura, né? 2020. Então vamos avançar, que isso também a gente já viu. Tá? Quais são os tipos, né, as espécies de Assembleia Geral? Eu tenho a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, e eu tenho a AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária. Apesar da Assembleia Geral Ordinária acontecer ordinariamente, né, ou seja, né, todo ano vai ter uma AGO em uma sociedade anônima, a lei diz que a AGO tem que acontecer nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social da companhia. Então, toda empresa, né, inclusive a companhia, tem obrigações a cumprir. Você sabe disso. Obrigação de pagar tributo, obrigação de se registrar, obrigação de apurar lucros e resultados. Então, eu tenho que levantar o resultado da empresa. A empresa teve lucro? A empresa teve prejuízo? O patrimônio cresceu? O patrimônio diminuiu? O contador vai fazer isso, né? A gente tem muita gente está muito próximo de empresas simples, né? Ou no Simples Nacional, que tem muitas obrigações dispensadas. Mas grandes companhias têm muitas obrigações. Entre elas, apurar os lucros e resultados, fazer os seus balanços. Esses balanços, né, são feitos por um período anual, que é chamado de exercício social. Apurado o balanço, apurado o lucro, apurado o resultado, né, eu preciso convocar a Assembleia para poder até apresentar esses números. Em quanto tempo? Em 4 meses. Também já vimos, vamos avançar, né? Mas apesar, né, da lei especificar que a Assembleia Geral Ordinária, né, ela acontece de 4 em 4 meses, o que diferencia, né, segundo a lei, uma Assembleia Geral Ordinária e uma Extraordinária não é a recorrência, e sim o seu objeto. Artigo 132, né, considera-se uma Assembleia Ordinária a partir do seu objeto, o que ela vai decidir. Então, aquela Assembleia que se reúne anualmente, né, para tomar as contas dos administradores, examinar e discutir as demonstrações financeiras, para deliberar sobre a destinação do lucro, para eleger, né, administradores e membros do Conselho Fiscal, se for o caso, porque não é todo ano que tem, né, essa eleição, e aprovar a correção da expressão monetária é ou será considerada uma Assembleia Geral Ordinária. Então, para a prova, é isso que vai estar lá. Então, a Assembleia Geral é aquela que, 2 pontos, aí está lá as opções para você se lembrar, né? Isso que vai considerar uma Assembleia Geral Ordinária. E a extraordinária é aquela que acontece sempre que necessária, né, para decidir motivos graves e urgentes, ok? Então, não tem momento para isso. A lei define, também já vimos, vou avançar rapidinho, né, alguns assuntos, né, que são privativos da Assembleia. Em que pese, né, uma Assembleia possa decidir sobre todos os assuntos relativos à sociedade anônima, alguns assuntos só ela pode decidir, ou são chamados, né, os assuntos de competência privativa, ok? Só a Assembleia vai poder deliberar sobre, né, a reforma do estatuto, eleger e destituir os membros da companhia, os diretores da companhia, né, administradores, fiscais, tomar as contas,
autorizar a emissão de debêntures, suspender exercícios, dos acionistas, deliberar sobre a avaliação dos bens, autorizar a emissão de partes beneficiárias, autorizar ao administrador confessar a falência e a recuperação judicial. Cuidado, né? O inciso 9 fala de concordata, já vimos que concordata acabou, né? A nova lei 11.101 de 2005 extinguiu a concordata e criou um novo instituto jurídico, que é a recuperação judicial, certo? Também já vimos. Vamos avançar, ok? A gente viu que tem um modo de convocação, né? Tá bom, qualquer maluco pode chegar lá e convocar? Não, né? A lei vai colocar uma ordem, peraí, né? Alguém tem a obrigação de convocar. Como a Assembleia é uma coisa muito importante, tem que acontecer, essa convocação vai acontecer, independente se a pessoa que tinha a obrigação de convocar não convocou, porque outra pessoa vai poder fazer. Quem tem a obrigação principal, né, primária, né, de convocar a Assembleia Geral, por obviedade, é aquele que está na gestão do controle, né? Quem está lá tocando a companhia, que vai saber que os balanços foram terminados, que vai ter a chave, né, do auditório, né, pensando numa assembleia física. Então, vai cumprir aquelas regras. Então, a lei estipula, né, que compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, nos termos do estatuto, convocar a Assembleia Geral. Então, o estatuto vai dizer, nessa companhia aqui a gente tem conselheiros, porque a gente vai ver que não são obrigatórios em todas as companhias, e eles vão convocar. Nessa aqui eu não tenho, portanto, quem convoca é o diretor. Um ou outro, nos termos do estatuto, né, ou os conselheiros, né, o conselho de administração, ou os diretores convocarão as assembleias, né, especialmente essa Assembleia Geral ordinária que acontece de tempos em tempos. Se eles não o fizerem, né, tem que acontecer, porque até para sua reeleição ou retirada dos mesmos. Aí a autorização passa a ser do Conselho Fiscal, né? Já vimos isso também. O Conselho Fiscal pode convocar a Assembleia Geral, duas hipóteses. A Assembleia Geral ordinária, se não convocada após 30 dias, né, do prazo, né, pelos competentes. Então, terminou o exercício social, tem 4 meses para eles fizerem. Passou 30 dias, eles não convocaram, compete ao Conselho Fiscal. E quando houver motivos graves e urgentes, também ele pode convocar uma Assembleia Geral extraordinária, né, incluindo, né, a pauta que vai ser decidida. Também já vimos. Se o Conselho Fiscal tiver macumunado, né, tiver em conluio, tiver recebendo um dinheirinho lá dos diretores para poder omitir, né, a sua fiscalização, qualquer acionista pode fazer essa convocação, né? Então, letra B, qualquer acionista, quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação prevista no estatuto ou na lei, tá? Por fim, também já comentado, a lei também permite que os acionistas possam convocar a Assembleia para tratar de outros assuntos. Aqui eu estou falando da convocação legal ordinária. Mas e se eu quiser convocar uma Assembleia para poder mudar o objeto social? Se eu quiser convocar uma Assembleia para poder propor uma reforma, né, em determinada atividade que a administração faz. Então imagine que a Petrobras, né, só fizesse refino de petróleo e a gente quisesse que ela explorasse outros tipos de energia, né, como acontece, né? Solar, como outras coisas. Posso fazer essa proposta enquanto acionista? Posso. A lei vai colocar alguns critérios, né? Qual o critério? Que eu primeiro tenho uma representatividade, né? Tem milhares, milhões de acionistas. Eu tenho 0,0, meu caso, 0,0001%, né? 500 milhões de ações, eu tenho 10 ações, né? Posso convocar? Não, né? Não tem representatividade. A representatividade mínima é 5%. Eu me reúno com outras pessoas, se for o caso, para poder ter essa representatividade mínima. A segunda coisa que a lei exige é que eu informe, né, peça aos administradores lá, né, conselheiro fiscal ou diretores, conforme o estatuto, que o façam, né? E vou dar um prazo para eles de 8 dias para fazerem. Se não fizerem, aí eu posso convocar, né? Por acionistas que representem por 5% no mínimo, frise-se, né, do capital social quando os administradores não atenderem no prazo, né, de 8 dias,
a pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentada com a indicação das matérias a serem tratadas. E a letra D também é praticamente a mesma coisa, com algumas diferenças, né? A letra D trata da convocação dos acionistas por um caso específico. Qual é o caso específico? Para eleger os membros do Conselho Fiscal. A gente ainda vai falar sobre Conselho Fiscal, mas eu já te adianto o seguinte. O Conselho Fiscal ele é estranho, né? Ele é esquisito. A doutrina fala que ele é um órgão de existência obrigatória, mas de funcionamento facultativo. Significa dizer que toda Assembleia Geral vai ter um Conselho Fiscal no papel, mas a sua existência depende da convocação e eleição dos membros. Então, imagine que a Assembleia tenha lá o Conselho, a companhia, perdão, tenha o Conselho no papel, mas falta eleger os membros. Então, imagine que os acionistas não queiram fazer isso, né? Os diretores, porque vai ter a pedra no sapato, lá, o cara que vai ficar fiscalizando a atividade dele. Aí a lei permite, neste caso, que, né, 5% dos acionistas com capital voltante, né, e sem capital votante, inclusive, porque o direito de fiscalizar é de todos, inclusive daqueles que não votam, né, que não têm direito a voto, possam requerer, né, para que os diretores façam. Se não fizerem, depois de 8 dias eles podem fazer, certo? Então, a letra D seria uma convocação uma convocação específica, né? Ali seria uma geral, na 6 seria uma específica, porque o assunto ali é uma assembleia para instalação do Conselho Fiscal. Tendo em vista que o Conselho Fiscal ele está no papel, só que para ele existir de fato, ele tem que ser instalado, né? Leia-se nomeado as pessoas que vão compor esse Conselho Fiscal, ok? Também acho que já vimos isso, podemos avançar. Aí a lei fala, né? Acho que eu já tinha falado sobre isso, não lembro, né? Das competências privativas da Assembleia Geral, ou seja, direito, já falei isso, perdão. 124 fala modo de convocação. Eu sei que é uma decoreba, mas não tem jeito, né? Cai em prova. Então tá bom, né? Imagine, eu tenho um acionista da Petrobras no Acre, eu tenho um acionista da Petrobras em Manaus, eu tenho no Sul, no Rio Grande do Sul, eu tenho fora do país. Essas pessoas precisam ser convocadas, né, com antecedência mínima necessária para que possam se programar. Não é isso? Hoje em dia ainda tem uma assembleia online, né, mas não, antigamente, em 76, quando foi a lei criada, não tinha. Então, essas regras, muitas, né, demandam, né, prazos anteriores aí à existência ou à possibilidade de uma Assembleia Geral online. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado 3 vezes no mínimo, contendo, além do local, da data, a hora da Assembleia e a ordem do dia e reforma do Estatuto. Então, tu lembra quando tu lia jornal, né? Tinha lá aquela parte dos editais, aí tinha lá edital de convocação de Assembleia Geral, edital de perda de documento, edital de não sei o quê, né? Era assim, né? Hoje em dia, para as companhias abertas, aceita-se a intimação direta pelo e-mail. Mas ainda tem aquela regra lá antiga, né, que você deve falar. E aí eu tenho lá prazos, né? Na companhia fechada eu tenho que convocar 8 dias de antecedência no mínimo, né? Decoreba total, fique à vontade, né? Na companhia aberta, o prazo de antecedência é de 15 dias para a primeira convocação e 8 dias para a segunda convocação. Também acho que já vimos isso. Outra coisa importante quando eu falo de assembleia são os quórums, né? Eu tenho 2 tipos de quórum de assembleia: quórum de instalação e quórum de deliberação. Quórum de instalação convoquei, cumpri lá né, a pessoa correta convocou, né, no prazo que a lei determinou, eu fiz o procedimento, né, publiquei os editais nos prazos previstos. E aí, a assembleia vai rolar? Não necessariamente. Eu preciso ter quórum mínimo ou quórum de instalação. Por isso que nas assembleias de condomínio, né, que segue o mesmo princípio, tá lá, primeira convocação para o dia tal, segunda convocação para o dia tal. Por quê? Porque os quórums são diferentes. O quórum da primeira é sempre maior do que o da segunda. Então, se eu não atingir a quantidade de pessoas na primeira, eu passo para a segunda. Na sociedade anônima, o quórum de instalação, né, ele é de 1/4. Se você pensar, é até pouco, né?
Ou é muito? O que você acha? É que é fácil reunir? Se você tem companhias muito concentradas, né, então 50% da companhia é de uma empresa X, é de uma família X, você até consegue esse quórum, mas quando empresas muito diluídas, né, que a gente usa o termo é flip float, né, que as ações estão diluídas, aí tem um grande flip float, é mais difícil você conseguir. Tem empresas que têm 70% na mão de pequenos investidores, e aí é difícil você conseguir esse um quarto. 125. Ressalvar as exceções da lei, instalar-se-á, né, o quórum de instalação, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem no mínimo um quarto do capital social com direito a voto. E em segunda convocação, com qualquer número. Então, resumo, quórum de instalação é, para a primeira convocação, um quarto. Para a segunda convocação, qualquer número. Ok? A segunda discussão, né, é a respeito do quórum de deliberação. Tá bom, e aí? Convoquei a Assembleia, né? Conseguimos um quórum de um quarto. Vamos votar. Como é que eu aprovo, né? Como é que eu aprovo uma matéria? É o chamado quórum de deliberação. Quórum geral de deliberação é maioria absoluta. A lei usa esse termo. Cuidado que aqui não tem aquela distinção da legislativa, né, de maioria absoluta, maioria simples. Maioria absoluta é metade dos membros mais um presente, ponto. Esquece aquela questão legislativa lá que você deve se lembrar, né, que tem a diferença de maioria absoluta, mas isso aqui não tem essa porra, né? Aqui não, né? Maioria absoluta é a mesma coisa que metade mais um. Simples assim. Esse é o chamado quórum de deliberação, ok? Alguns assuntos demandam, né, um quórum maior, né? Ou seja, um quórum qualificado. Artigo 136. O artigo 136, né, fala que para diversas matérias o quórum é qualificado. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade no mínimo das ações com direito a voto, se o quórum não for exigido, se outro quórum, né, se maior não for o quórum exigido pelo Estatuto da Companhia nas ações que estejam admitidas à negociação na Bolsa de Valores do mercado para deliberação. Né? Então, ou seja, as ações, né, as empresas que têm ações em Bolsa de Valores, para deliberarem, né, sobre, inciso 1, criação de ações, não coloquei aí, né, mas está na lei. 2, alteração das preferências das ações ou vantagens, redução no dividendo obrigatório, fusão da companhia, né, mudança do objeto da companhia, cessação do estado de liquidação da companhia, criação de partes beneficiárias, cisão, dissolução da companhia. Então, para esses assuntos, o quórum é qualificado. Também é importante dar uma olhadinha nisso. Quórum qualificado. Acredito que fechamos aí os assuntos mais importantes, né, decorrentes da Assembleia Geral. Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, né? Existem algumas assembleias também chamadas de assembleias especiais. Por exemplo, né, Assembleia Especial para Instalação. Quando a companhia é criada, né, ou previamente à criação da companhia, melhor dizendo, os acionistas se reúnem para votar o estatuto, deliberar sobre os bens que vão compor a companhia, eventualmente, né, em caso de capitalização por bens. Essa é uma Assembleia Geral Especial, chamada de Assembleia, né, de Instalação. É um exemplo aí de uma Assembleia Especial. Então, às vezes, você pode encontrar essa informação, né, seja
num concurso, seja aí na sua leitura aí, que você deve estar fazendo. Eu mandei um monte de livros para você empresarial, espero que você esteja lendo todos. Né? Mandei de empresarial, mandei de a porra toda. Né? Não mandei? Tá lendo? Vamos avançar. Acho que tudo isso a gente já tinha falado. Vamos entrar no assunto novo. O assunto novo hoje são os administradores. Segundo, né, a Lei 6404, a companhia ela possui, né, administradores. Quem são os administradores? Obviamente são aqueles que administram a companhia, que tocam a companhia, que estão lá no dia a dia para, né, decidir o que fazer. Eu tenho dois tipos de administradores, eu tenho dois administradores. Toda vez que a lei falar os administradores, ela está mencionando ao conselho de administração e à diretoria, conforme o caso. Né? Porque a gente vai ver que nem toda a sociedade, né, anônima possui conselho de administração. Então, administradores é um termo genérico para, né, dizer, né, ou tratar tanto do conselho de administração quanto da diretoria. Tá? Diz o artigo 138, a administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, né? Ou somente a diretoria, conforme o caso. Lembra lá da refinaria de Passadina, né? Passadina, lá que foi comprada pela Petrobras, lá na época que a Dilma era presidente? Isso foi bem falado muito na mídia, né? Por isso que eu estou falando. Então a Petrobras, ela tinha a diretoria, né? E tem o conselho. Na época da refinaria, né? O conselho aprovou, aí criticou-se muito, né? Que a Dilma era presidente do conselho, ok? Então, essa é a composição da diretoria. Quem é que vai, né, decidir as coisas? O estatuto vai definir muita coisa. E algumas coisas estão na lei, a gente vai ver. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo representante da companhia privativa dos diretores. Perdão, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Então, segundo o parágrafo 1º, o Conselho de Administração é um órgão de deliberação. Então, que pese o Conselho Administrativo seja um órgão, né, de administração, mas ele é um órgão deliberativo, assim como a Assembleia. Na verdade, o Conselho de Administração é como se fosse, entre aspas, aí, né, uma mini Assembleia. Algumas decisões precisam ser tomadas com mais rapidez. Algumas decisões precisam convocar uma Assembleia. Você deve imaginar que é um processo demorado, né? É um processo caro, é um processo que demanda prazos, né, e formas. Então, algumas decisões têm que ser mais rápidas. A gestão de uma companhia precisa de velocidade, né? O mundo empresarial sabe disso, né? Surgiu uma oportunidade de comprar uma empresa. Se você não comprar logo, não começar a negociar, você vai perder a oportunidade. Dá para esperar convocar uma assembleia, né? Não dá. Então, muitas das decisões podem ser tomadas pelo conselho, que seria, né, uma representação diária da assembleia, né, para deliberar de alguns assuntos da companhia. Ok? E a representação jurídica, né, ou seja, quem, né, fala formalmente pela companhia são os diretores. Aí o estatuto vai dizer se é o diretor-presidente, né, se para as questões jurídicas é o diretor jurídico, se para as questões... todo mundo está travando aí, pessoal? Se para as questões, né, de publicidade, é o diretor de marketing e assim por diante, tá? Então, a especificidade a respeito da representação vai estar prevista no estatuto. Alexander, fecha o seu computador e abre de novo, vê se melhora, porque o pessoal está dizendo que não. Então, você vai, né, regra geral, né, fins de prova, OAB, a diretoria que representa. Então, é um diretor, nos termos do estatuto, que vai nomear um procurador, um advogado. É o diretor que vai comparecer, né, numa delegacia para prestar depoimento em nome da companhia, né, e assim por diante, certo? Representação. Aí vem a questão de prova, parágrafo 2º. Nas companhias abertas e de capital autorizado, terão
obrigatoriamente conselho de administração. Então, eu já te falei que o conselho de administração, isso é importante ficar registrado, ficar em prova, ele vai existir de forma obrigatória em algumas companhias e nas demais facultativas. Ele é obrigatório nas sociedades anônimas. Parágrafo segundo. Abertas, vírgula, de capital autorizado, que não está aí, porque está no artigo 251, salvo engano, nas sociedades anônimas mistas, né? Então, uma empresa, né, pública, de capital misto, público e privado. Então, vamos lá, né? Regra geral, aí você tem que ver como é que a prova vai perguntar, melhor dizendo, né? Porque vai ter as hipóteses nas quais o conselho de administração é obrigatório e vai ter as hipóteses nas quais o conselho de administração é facultativo. Ele será obrigatório, então, de novo, portanto, quando? Quando se tratar de uma sociedade de capital aberto. Já vimos, né? A definição. Se uma sociedade, né, anônima é aberta ou fechado, acontece, né, em razão da sua disponibilidade, né, de ações para, né, o público. Então, se a sociedade anônima, né, tiver ações vendidas ao público, né, ela vai ter necessariamente um conselho de administração. Da mesma forma, se a sociedade anônima for de capital aberto, ela vai ter necessariamente um conselho de administração. Lembrando, o que é uma sociedade anônima de capital aberto? Muito bem, né? Sociedade anônima de capital aberto é aquela que... desculpa, perdão, né? Estou pulando aqui. Sociedade anônima de capital aberto é aquela que disponibilização do coisa. E a outra é de capital autorizado. 2, capital autorizado. Sociedade anônima de capital autorizado é aquela que nasce com capital de X, mas ela já nasce pré-autorizada a ter Y. Então, para a sociedade anônima isso é muito comum. É como se você desse uma autorização para os administradores, conselheiros ou diretoria, conforme o caso, o quê, né? Ampliar o capital social. Então você, né, autoriza os administradores a emitir novas ações se necessário for. E quando houver, né, essa autorização, eu vou ter que ter necessariamente o conselho de administração. Então, corrigindo, né, a autorização só vai poder acontecer se houver conselho de administração. Então, não é conforme o caso. Então, de novo, né, o conselho de administração ele vai existir, nas companhias abertas, ok, já vimos. 2, nas companhias, né, de capital autorizado. Lembrando que a companhia de capital autorizado é aquela que nasce com capital de X, 1 milhão, só que ela pode, durante a sua existência, né, dependendo da necessidade, a critério do Conselho de Administração, por isso que ele é obrigatório, emitir novas ações. E as sociedades de economia mista, elas também, né, precisam necessariamente, né, de ter um Conselho de Administração. Então, a terceira hipótese aí são sociedades de economia mista. Né? Eu acabei não acabando de escrever ali. Né? Terceira hipótese é a sociedade de economia mista. Não tem jeito, pessoal. Né? Esse cai em prova, por isso que eu fiz questão de digitar. Então, você tem que saber quando o conselho de administração é obrigatório e quando não é. Quando é obrigatório, em 3 situações. Sociedade de capital aberto, sociedade de capital autorizado e sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, você sabe, né? Aquela que o capital é público e privado. Ok? Sociedade de economia mista, a previsão está lá no artigo 138, parágrafo 2º da lei. Né? O que diz o 138?
Estou procurando aqui para você. Um minuto. As companhias abertas e a de capital autorizado terá obrigatoriamente conselho de administração. Já vimos isso, né? E 239, perdão. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. Tá? A gente vai falar de voto múltiplo depois, não se preocupe. Então, 239, as companhias de economia mista terão obrigatoriamente conselho de administração. Então, resumindo, né, o conselho de administração ele vai ser obrigatório ou facultativo a depender da companhia. Nas demais companhias, por exemplo, a companhia fechada, né, fechada, certo? Sem ações, né, abertas ao público, ou, por exemplo, a companhia aberta sem capital, não, aberto vai todas, desculpa. Né? A companhia fechada seria o exemplo. Então, a companhia fechada, eu não preciso do conselho de administração. Não é obrigatório, tá? Isso é importante, isso cai em prova. Ok? Que mais que eu tenho que saber? Como é que está composto, né? Qual é a composição do conselho de administração? Então, a lei diz assim: a administração da companhia competirá, já vimos isso, 140. O conselho de administração será composto por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Então, isso também é importante também cair em prova, né? Você sabe que viu números, né, na lei, que pode marcar que cai na prova. Números, percentuais, datas, né, prazos, sempre cai em prova. Qual a composição do Conselho de Administração? A composição será de, no mínimo, 3 membros. Posso ter 5? Posso ter 7? Posso, né? Por praxe, eu tenho que ter números ímpares, né? Até para desempatar ali as votações. Eleitos, né? A doutrina fala que eles são eleitos ad nutum. Já viu essa expressão? Ad nutum. Nada mais é do que destituíveis a qualquer tempo. Né? Eles são eleitos pelo ato e são destituíveis a qualquer tempo. Então você acha que não está sendo trabalhando direito, acha que, né, ou foi denunciado por alguma corrupção, não importa, podem ser demitidos. Os conselheiros, né, eles têm uma decisão colegiada. Então vai ter todas as decisões que saírem do conselho vão ser uma decisão colegiada, ou seja, eles vão votar internamente e vão fazer uma decisão em conjunto e não individual, tá? A sugestão jurídica é que um conselheiro que não concorde com determinada decisão do conselho registre seu voto contrário, pois eles respondem pelas suas decisões. Então, se tomar uma decisão equivocada, né, aí é óbvio que vai ver se é com dolo ou se é com culpa, né? São responsáveis pelas decisões que tomam, ok? Então, é importante isso, tá? Já vimos que nas sociedades anônimas, né, de capital fechado, é facultativo e nas abertas é obrigatório. Que mais, né? Artigo 142, importante também para a prova. Alguns assuntos são de competências privativas, né, do Conselho. Assim como a gente estudou as competências privativas da Assembleia, a gente vai ver agora as competências privativas do Conselho. Ou seja, só o Conselho vai poder, né, fixar, olha aí, né, 142. Só o Conselho vai poder fixar orientações gerais da companhia. 2. Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar as atribuições, observado que dispuser o estatuto. Fiscalizar a direção dos diretores, né? Aí tem gente que diz que o conselho ele é um órgão deliberativo e fiscalizatório. Por quê? Porque no artigo 142 fala de fiscalização. É aquela discussão que a gente viu no início, né? Por mais que ele seja, né, a princípio deliberativo, mas ele também tem atribuições de fiscalização. Já vimos, né? Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente nos artigos, ou nos casos do artigo 132. O artigo inciso 4º, quando fala julgar conveniente, é a AGE. Entendeu que é necessário? Convoca a AGE. E
O 132 fala do AGO, ou seja, sempre que nessas questões obrigatórias, anualmente para eleger o balanço, as eleições. Então já vimos isso, né? Manifestar sobre relatório da administração de contas, manifestar-se previamente sobre atos de contratos, né? Deliberar quando o estatuto autorizar sobre a emissão de ações. Então, assim, sugestão é que você dê uma lida, né, para estudar para a prova, né, especialmente o AB primeira fase letra de lei, você sabe disso. Esse é um dos artigos que costumam cair. E a sugestão número 2 que faça muitas questões, porque aí você vai delimitar exatamente o que cai. Tá? Então já vi questões sobre competência de conselho, sobre competência de assembleia. Então é um assunto que eu destaco aí para você olhar. Não vou ler tudo porque, né, muito maçante, infelizmente, né? Sou sincero. Ok? A gestão, né? Quanto tempo esses conselheiros, 3, 5, né, 7, conforme for dispuser o estatuto, vai gerir a empresa? Vai gerir por 3 anos. Então, o prazo de gestão é de 3 anos, permitida a recondução. Reeleição, né? Recondução, reeleição. Então, 3 anos. Um conselheiro pode ser reeleito várias vezes, não tem limite. Tá? Artigo 140, deixa eu achar aqui o parágrafo que fala sobre isso. 140 e inciso 3. O prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a sua reeleição. 140 a gente já viu, né? Caput, que falava, né, a respeito do conselho, da composição de 3 anos. E o inciso 3 fala do prazo, né? Conselho de Administração 140 será composto por no mínimo 3 membros eleitos em Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, ou seja, ad nutum, devendo o Estatuto estabelecer o número de conselheiros, ou o máximo ou mínimo permitidos, o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho, o modo de substituição dos conselheiros, o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, né, as normas de instalação e funcionamento, ok? Parágrafo único, o Estatuto poderá preservar a participação no Conselho de Representantes de Empregados, escolhido por voto deles em eleição direta, né? Então, na teoria, você pode ter, inclusive, um membro, né, do Conselho que seja decorrente de representação de empregados, né? Pouco comum, né? Hoje em dia se fala muito disso, né? Se fala em, né, como que eu faço para uma empresa, uma grande empresa, uma corporação, seja, né, mais bem gerida, né? Como é que eu faço isso? Então, se eu coloco a representação de um empregado, eu faço isso. Regras de compliance, né, estão na moda, certo? Então, já vimos competência. O último assunto, bem interessante, e também bem objeto de prova, é o chamado voto múltiplo. O que é o voto múltiplo? É simples, vou te explicar. O voto múltiplo, ele serve para permitir que os minoritários possam conseguir eleger um membro do conselho. Se não houvesse o voto múltiplo, o minoritário nunca ia conseguir eleger ninguém. Então, o que é o voto múltiplo? O voto múltiplo é uma forma, né, que a lei trouxe para permitir que os minoritários possam eleger os seus acionistas. Então vamos pensar aqui no caso concreto, né? Uma eleição simples, com poucos acionistas para a gente poder visualizar essa hipótese. Imagine que você seja membro de uma assembleia, né, de uma companhia, que vai eleger 5 diretores. Né? Perdão, 5 conselheiros, estamos falando de conselho. 5 conselheiros, ok? 5 conselheiros. Então, eu sou acionista e eu tenho um direito a voto, uma ação. Vamos pegar uma companhia que tenha 10 acionistas. Cada um tem uma ação. É possível? Né? Então, eu tenho uma empresa com 10 acionistas
e eu vou eleger 3 membros, para ficar mais razoável, né? 5 para 3 é mais razoável. Ok? 10 acionistas, eu tenho uma eleição de conselho de 3 membros. Certo? Cada acionista tem, imaginando que todas, para facilitar o nosso exemplo, são todas ações ordinárias e cada um tem direito a um voto. Fácil, né? Fácil de contar. Então, uma empresa com 10 ações e eu tenho, né, 10 votos. Eu vou eleger 3 membros. Só que tem um acionista que tem 5 ações. Né? Ou seja, ele tem a maioria. Vamos pensar em 6 ações. Eu tenho um acionista com 6 ações. E eu tenho uma com um, colega com outro, colega com outro, colega com outro. Então, a composição societária está da seguinte forma. Um acionista majoritário que tem 60% da empresa, portanto, 6 votos, que tem 6 ações. Poderia ser 600 mil, tanto faz, né? O percentual é 6, 60%. Eu tenho 10% das ações, uma ação. O colega tem 10% das ações, uma ação. Poderia multiplicar isso por 10? Então, poderia, tanto faz, né? Tá entendendo o raciocínio? Se não houvesse um voto múltiplo, vamos lá, vamos eleger o presidente do conselho, certo? Primeiro voto. O cara vai lá e tá, né? Ele votou em fulano de tal, ele tem 60%, ele ganha. Vamos eleger o segundo membro do conselho, né? Ele vota com 60% do voto, ele ganha. Vamos eleger o terceiro membro do conselho. Ele vota com 60% do voto, ele ganha. Ou seja, né, fora do voto múltiplo, um minoritário, como o meu caso, que eu tenho 10% das ações, ou seja, uma ação, no exemplo de uma companhia que tem 10 ações, eu nunca eleger ninguém, porque eu nunca tenho votos suficientes para poderem eleger um membro. O que a lei permite? A lei permite que eu direcione os votos, né, de forma a poder conseguir votar em alguém. Vou explicar. No voto múltiplo, cada acionista vai ter direito a quantos votos tenham os membros do conselho de administração. Ou seja, eu tenho 3 pessoas para eleger, eu tenho um voto para cada pessoa. O colega tem um voto para cada pessoa. O outro colega tem um voto para cada pessoa, 3 votos, e o colega tem um voto para cada pessoa. O acionista que tem 6, ele tem 6 votos para cada pessoa. No voto múltiplo, né, o que eu faço? Eu direciono todos os votos para uma pessoa só, se eu quiser. Então, eu posso combinar quantas pessoas elegem alguém, né? São 10 votos por votação. 6 votos elegem um membro, consegue visualizar? Então, eu me reúno aqui com os colegas e falo assim, ó, em vez de você votar para presidente, em vez de você votar para o segundo, né, membro e votar para terceiro, a gente só vai votar para um deles. Então, se eu tenho 3, ele tem 3, eu tenho 3, eu tenho 3, a gente consegue fazer o quê, né? Votar em um. A gente consegue eleger um membro do conselho. É melhor a gente eleger um membro do conselho do que a gente não eleger ninguém. Em compensação, eu estou abrindo mão de votar nos outros membros. Consegue visualizar isso? Então, eu me reúno com os colegas para formar uma quantidade de votos mínimas necessária para votar em um, para eleger um, às vezes até 2, dependendo da quantidade de votos que a gente tem e dependendo da quantidade de votos, né, de cadeiras que tem num conselho, eu consigo, né, fazer o quê? Eu consigo eleger uma, duas, até mais pessoas. O meu exemplo, que era muito simples, né, para você tentar entender, eu só vou conseguir eleger um. Então, eu pego os votos aqui dos colegas, né, e vou direcionar apenas ao terceiro membro. A primeira votação eu não voto, na segunda votação eu não voto, na terceira eu voto, e eu ganho. Certo? Então, o voto múltiplo é isso, né? É a forma de direcionar os votos. Dá uma olhadinha no 141, vê se ficou mais claro, né? Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem. Vou colocar aqui para você. Esse é o voto múltiplo, cai em prova. Tem que entender. Na eleição de conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 1/10 do capital social, com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, né, vamos para o que interessa. Requerer a adoção do processo de voto múltiplo. O que é o processo de voto múltiplo? Atribuindo-se a cada ação tantos votos quanto sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los em vários deles.
Então, pelo voto múltiplo, eu não tenho só um voto, porque eu tenho só uma ação. Eu tenho, na verdade, 3 votos, porque são 3 eleições que eu vou ter que fazer. E eu posso, né, reunir os meus 3 votos em um só membro, numa só eleição. Isso que é o voto múltiplo. E isso poderá me permitir, sozinho, ou dependendo dos meus votos e do caso concreto, ou em conjunto com outros minoritários, eleger alguém. Então, o voto múltiplo, em resumo, né, é isso. É né, é o direito, melhor dizendo, direito de quem, né? Do acionista que tenha pelo menos um décimo do capital social com direito a voto. A fazer o quê, né? Requerer o processo de voto múltiplo. O que é o processo de voto múltiplo? Né? Que sejam multiplicados, né? O que é, então? É a multiplicação da quantidade de votos, né, da eleição pelas suas ações. Ok? Membros a serem eleitos e o mais importante, né? Ou também importante, e a possibilidade de distribuí-los em um voto só, ou quantos ele quiser. Em uma única votação, ou quantas ele quiser. É claro que se tiver 10 membros lá no conselho, talvez eu possa participar de 2 ou até 3. Então, a sistemática é essa, né? O que é o voto múltiplo? É eu ter vários votos. Como é que eu faço para mim que só tinha um voto ter vários votos? Ou como é que eu faço para eu que tinha 10 votos? Imagina que eu tivesse 10, tivesse 100 ações na companhia, eu tenho 10 e eu tenho 10 ações com direito a voto, ou seja, eu tenho 10 votos. Numa eleição de muito número para decorar, mas não tenta decorar o número, tenta entender a sistemática. Qual é a sistemática? Eu voto múltiplo, eu multiplicar os meus votos. Como é que eu multiplico os meus votos? Né? Eu vou ter a quantidade de votos que eu tinha vezes a quantidade de eleições que eu tenho para fazer. Então, né, se o Conselho de Administração tem 3 membros, eu vou ter meus votos vezes 3 membros. Se tem 10, eu vou, 9, eu vou ter meus votos vezes 9 membros. Ok? E aí, qual é a grande sacada? Ao invés de eu votar em cada membro, né, separadamente, eu vou poder, né, reunir os meus votos para votar em um único membro só. Isso vai me permitir, né, conseguir eleger alguém. Isso é uma forma, né, de eu conseguir permitir que os minoritários consigam aprovar alguém. Porque se não existisse o voto múltiplo, não sei se você consegue visualizar, que nunca eu ia conseguir aprovar ninguém. Porque em cada votação eu sempre ia ser minoritário. Ok? O voto múltiplo é direito, tá, dos acionistas, independente se estiver previsto no estatuto ou não, tem que ser requerido com prazo mínimo de 48 horas antes da Assembleia Geral, parágrafo único. Parágrafo único. A faculdade prevista nesse artigo deverá ser exercida pelos acionistas em até 48 horas antes da Assembleia Geral, cabendo à mesa dirigir-se aos trabalhos, né, cabendo à mesa, né, a mesa da eleição, dirigir os trabalhos da Assembleia e informar previamente aos acionistas a lista de presença, o número de votos necessários para cada membro do conselho. Então a mesa vai dizer, para cada membro precisa de tantos votos, porque aí eu posso me reunir com colegas, né, um voto múltiplo e conseguir os votos necessários para poder eleger alguém, tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui cai em prova pra cacete. Cai bastante em prova, fica ligado. Pessoal, a gente está no finalzinho do programa. Ótima aula. É diretoria e conselho e acabou. Deve acabar até uma aula antes. Nosso programa aí. Certo? Em razão disso, vou finalizar, porque estamos no fim. Semana que vem a gente fala de diretores, deveres, né, normas gerais, remuneração, tal, dos administradores e conselho fiscal. É muito rapidinho.
Também devo acabar com 1 hora ou 2 aí máximo. 1 hora e pouco. Ok? Alguma dúvida? Dívidas?